Bom, se você viu o vídeo anterior deste canal, você sabe que está chovendo, então pode ser que haja aí algum barulho ao fundo, espero que isso não atrapalhe. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre trabalhos mais extensos do Junji Ito, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 13 contos que hoje são os meus favoritos do autor. Digo isso porque vários deles podem mudar ao longo dos próximos dias. Então, se amanhã eu fosse refazer essa lista, muito provavelmente ela seria um pouco diferente, né? Eu procurei aqui estabelecer como alguns critérios para essa minha seleção a presença de alguns aspectos que são recorrentes na obra do autor nesses contos aqui. Então, por exemplo, há com uma frequência muito grande na obra do Junji Ito o estranhamento a partir de algo que começa cotidiano e depois vai se revelando sobrenatural, e na maioria das vezes essa sobrenatureza não fica explicada, o que eu adoro. Além disso, quase sempre o autor recorre à modificação grotesca do corpo e a temas geralmente ligados, né, à escatologia, como um artifício que questiona a humanidade mesmo e a subjetividade desses personagens. Além disso, é frequente que o autor use elementos ligados ao horror cósmico, que faz as personagens questionarem sobre a fragilidade desse mundo aparente que nós vivemos, né? Sobre essa normalidade aparente na qual nós estamos inseridos, e quase sempre isso acaba ensejando uma discussão que leva a temas como a loucura e obsessão, que por si só também são elementos recorrentes na obra desse autor. Também não é incomum que ele se aproprie de imagens frequentemente ligadas à religião, o que causa ainda mais estranheza, dados os contextos em que tais imagens surgem aqui nesses contos. E por fim, não é incomum que os protagonistas dos contos do Junji Ito sejam pessoas de fora que chegam a um lugar novo, ou então seja alguém que está voltando à terra natal depois de muitos anos. E a partir desse regresso, ou a partir desse primeiro contato com os moradores locais, o protagonista percebe que tem algo de muito estranho acontecendo. Então, de uma maneira ou de outra, tudo isso vai estar presente aqui em alguns desses contos. Então, em 13º lugar na lista está Mofo, que é um conto que consta aqui em Obeko. Assim, uma coisa importante a ser dita é que todos esses mangás já foram devidamente comentados por aqui, então eu só vou falar aqui brevemente de cada um desses contos. Mofo fala sobre esse rapaz que aluga a sua casa a um antigo professor porque ele recebeu uma promoção no serviço e vai ter que mudar e vai ter que morar durante um tempo fora do Japão. Quando ele volta, ele descobre que uma quantidade inacreditável e que beira o sobrenatural de sujeira e especificamente de mofo se espalhou por todos os lados, o que cria imagens terríveis e grotescas ao longo da narrativa. De igual modo, no conto Glicerídeo, que está aqui nos Contos Esmagadores, a gente tem também essa mesma linha de raciocínio, que é nos chocar a partir de imagens asquerosas, a partir do nojo. Então a narradora deste conto intitulado Glicerídeo é filha de um homem que tem um restaurante que funciona, ele mora em uma casa com 2 andares, então no térreo há esse restaurante, e na parte de cima é a casa onde esses personagens, onde essa família vive, né? E assim, esse restaurante deveria ser lacrado pela vigilância sanitária do Japão, porque é um lugar imundo. Então, as paredes são cheias de gordura, a pele desse pai e do irmão da narradora é uma pele asquerosa, então esse irmão tem muitas espinhas e ele fica espremendo o pus dessas espinhas. Enfim, é uma coisa tenebrosa. O pai, ele vai ficando meio perturbado com tudo isso, então ele começa a beber gordura, enfim. Então é um negócio meio asqueroso. E é isso que me fascina tanto nesse conto. Mas enfim, total oposto a tudo isso
é o que acontece em O Encanamento que Geme, que é um conto que fala sobre obsessões ao acompanhar essa mulher recém-divorciada e que é obcecada por limpeza. Então a casa dela tem que estar limpa o tempo todo, então ela lava a mão o tempo todo, esse tipo de coisa. Essa mulher, assim, isso está aqui, né? No mangá de mesmo nome. Essa mulher, então, ela tem 2 filhas e essas filhas começam a ser assediadas e perseguidas por um homem também de aspecto asqueroso que, após as negativas às suas investidas, decide invadir a casa dessas mulheres pelo encanamento. E aí eu não direi mais nada. Em 10º lugar, eu coloquei um outro conto que também fala sobre obsessões e loucura, com raízes sobrenaturais dessa vez, que é Disco Velho, um dos contos aqui de As Esculturas Sem Cabeça. O disco do título foi gravado em circunstâncias misteriosas e sobrenaturais, e o resultado disso é que todos os que o escutam ficam obcecados e dispostos a literalmente qualquer coisa para ouvir esse disco mais uma vez. Então é um conto muito interessante também, fica aqui a sugestão. Em 9º lugar, eu coloquei um outro conto aqui dos contos esmagadores, dessa vez um chamado A Escuridão que Suga Sangue, que pelo próprio título a gente já fica sabendo que trata-se de um conto que tematiza a maneira do Junji Ito a questão dos vampiros. Aqui nós conhecemos uma jovem que começa a ter sonhos cada vez mais estranhos e aparentemente reais, depois que conhece um rapaz de aspecto doentio e que tem uma coleção no mínimo inusitada, que é ele coleciona morcegos. E esses morcegos se alimentam do sangue dele, né? Não apenas dele. E esse rapaz ele acaba tendo um fim trágico e depois disso a vida dessa moça vira de cabeça para baixo. Enfim, em 8º lugar, eu coloquei um conto que está aqui em Cidade das Lápides. O nome deste conto é Conto Sanguinário da Vila Shirozuna, que é bastante semelhante ao conto da Escuridão que Suga Sangue, mas dessa vez o mal parece vir do próprio espaço dessa vila. Acompanhamos aqui um jovem médico que foi chamado, ou melhor dizendo, foi enviado a essa vila em um lugar remoto para poder ali, enfim, é uma vila de interior e ali ele vai atender as pessoas porque não há hospital próximo, etc e tal. E aí não demora muito para que ele perceba que tem algo muito errado acontecendo ali. Ele vai se deparando com uma sequência de coisas estranhas. Então, por exemplo, a água da cidade tem um gosto esquisito. Pelas praças, pelas ruas, há várias raízes de árvores e essas raízes estão cheias de sangue. E principalmente as pessoas nesse lugar têm uma anemia severa que vai e volta milagrosamente. Enfim, em 7º lugar, eu coloquei aqui um conto de Zona Fantasma chamado Madonna, que é um conto que recupera desde o título todo esse imaginário religioso. A protagonista do conto é uma jovem chamada Maria, que é a mais nova aluna de um colégio religioso, cuja mulher do diretor é uma mulher absolutamente autoritária e que acredita ser a reencarnação da Virgem Maria. Quanto ao próprio diretor, ele parece estar estranhamente interessado por essa protagonista, se é que você me entende, mas essas não são as únicas coisas estranhas que acontecem por ali. Então, por exemplo, as alunas são divididas em grupos, e um desses grupos tem alunas ali meio apáticas, que tem algo saindo do ouvido, e as próprias professoras desse lugar também agem de maneira esquisita, enfim. Então, um conto que vai criando uma ideia de conspiração, ao mesmo tempo em que explora muito, de maneira chocante, várias imagens religiosas. Em 6º lugar, eu coloquei o conto que dá título aqui ao mangá Morada do Desertor. Esse daqui foi um dos primeiros contos publicados pelo Junji Ito, e ele é totalmente diferente dos demais textos do autor, porque aqui a gente acompanha uma família
que abrigou um homem que desertou do exército durante a guerra. Porém, devido a questões mal resolvidas do passado, essa família simplesmente decide se vingar desse desertor e não o avisa de que a guerra acabou. E é para você saber como isso se desenrola, você vai ter que ler aqui o conto. Também em Morada do Desertor está o conto que ocupa o quinto lugar na lista, que é Labirinto Insuportável, que novamente recupera esse imaginário religioso, mas dessa vez não do cristianismo e sim do budismo. Porque aqui nós acompanhamos um grupo de jovens que encontra perdida em meio à floresta uma seita budista aparentemente secreta. E como já estava escurecendo, elas não têm outro meio a não ser permanecer ali no templo, no monastério dessa seita, para passar a noite. Né? E aí coisas estranhas acontecem que as levam então a esse labirinto insuportável. Em quarto lugar, eu coloquei Pássaro Negro, que é um conto aqui do Fragmentos do Horror, que foi um dos primeiros mangás do Junji Ito que eu li. E sempre que eu releio esse conto, eu fico pensando que existe nele algo de folclórico, ainda que eu não saiba dizer muito bem o que é. Mas aqui nós acompanhamos um homem que sofreu um acidente enquanto escalava uma montanha ou algo parecido, e aí ele fica sozinho no meio da floresta. E aí poderia ser o seu fim, talvez fosse até melhor que tivesse sido o fim desse coitado mesmo, não fosse ele encontrar uma criatura, uma entidade, que passa primeiro a alimentá-lo com uma carne de gosto muito estranho e depois a persegui-lo conforme ele vai se recuperando. Essa entidade é o tal Pássaro Negro do título. E o final do conto tem uma reviravolta muito interessante. Em terceiro lugar, eu coloquei um dos textos mais famosos do Junji Ito, que é O Mistério da Falha de Amigara, que eu tenho aqui em Vênus Invisível, mas ele também aparece em outros mangás do autor. O que acontece nesse conto é o seguinte: há um terremoto e depois dele uma fenda se abre entre duas montanhas e essa fenda revela buracos cujas formas parecem contornos humanos. E esses contornos humanos, esses buracos, eles estabelecem um fascínio quase sobrenatural nas pessoas, de modo que elas querem ir até essa montanha para poder entrar nesses buracos, mesmo não sabendo onde eles vão dar, se elas vão conseguir voltar ou não, enfim. E não só isso, porque esses buracos também revelam algo absolutamente antigo, não só sobre aquele lugar das montanhas, mas talvez e principalmente sobre aquelas pessoas que estavam sendo atraídas à montanha. Então é um conto do qual gosto bastante, por apontar para essa questão do horror cósmico. Em segundo lugar, eu coloquei um outro texto aqui de Cidade das Lápides, que é um conto chamado Um Longo Sonho, que também tangencia algo cósmico, mas dessa vez não ligado a um espaço externo, e sim ao inconsciente, ao espaço interno do protagonista, que é um homem cujos sonhos estão ficando cada vez maiores e estão afetando cada vez mais, até fisicamente, a saúde e o corpo desse personagem. Então, um conto impressionante. Eu tenho muito problema para dormir, então eu fico sempre muito pensativo quando eu releio esse conto. E, em primeiro lugar nessa minha lista, eu coloquei outro conto aqui de fragmentos do horror, que é Suave Adeus, que é uma das histórias mais bonitas do Junji Ito. É até estranho falar nisso, né? Mas enfim. Essa é uma história de fantasma que acompanha uma mulher que tem muito medo da morte. Até que chega um momento em que ela acaba descobrindo um novo jeito de lidar com a morte das pessoas de quem ela gosta, e isso acontece depois que ela se casa e vai morar com a família do marido, que é uma família que tem uma tradição de se despedir dos falecidos de um jeito bastante único e peculiar, e isso acaba levando a narrativa para essa ideia da história de fantasmas. Enfim, então, esses são os meus 13 contos favoritos hoje do Junji Ito. Alguns deles se manteriam nessa posição, por exemplo, Suave Adeus, mesmo depois de tanto tempo, continua sendo o meu conto favorito do autor. Como eu disse antes, para todos esses mangás há vídeo no canal, vou deixar o link para uma playlist lá embaixo, onde constam todos esses vídeos. E
constará também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com o meu trabalho, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para essa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Só posso falar em 2 dias seguidos da obra do Junji Ito, porque há quem me apoie por aqui. Então fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.